Meus queridos, nós vamos agora passar para o nosso estudo. É o estudo de número 8, não é isso? Não, minto. De número 10. Estamos nas noites de quarta-feira, em 2024, meditando, aprendendo sobre o tema Vencendo a Batalha Espiritual. E hoje, então, é a nossa 9ª palestra, na qual vamos falar sobre a importância da oração na batalha espiritual. Homens de Deus, usados por Deus, têm sempre trazido à lembrança da igreja a importância da oração. E, de modo especial, da importância da oração na luta contra o mundo, a carne e o diabo. Por exemplo, Mark Bubeck, que é um cristão com um ministério bem específico no campo de batalha espiritual, exorcismo e libertação, afirma que a oração é o meio principal através do qual nos apropriamos da vitória que é a nossa sobre todos os principados e potestades e empregamos essa vitória contra eles. Esse irmão, então, esse pastor nos lembra que a oração não é apenas um meio, é o meio principal, através do qual podemos ser vencedores sobre Satanás e seus exércitos. Outro autor querido, pastor Hernandes Dias Lopes, afirma que nenhuma igreja pode estar preparada para a batalha espiritual se não tem uma vida abundante de oração. Sem oração, tornamo-nos fracos. As orações são os mísseis que atiramos contra o arraial do inimigo, desarmando suas ciladas e neutralizando suas estratégias. É uma imagem poderosa, essa de que quando nós oramos, o arraial do inimigo é bombardeado e há confusão e pânico entre as tropas do inferno, porque a igreja está em oração. E Charles Spurgeon, um autor e pregador da era vitoriana, disse que o crente é invencível quando dobra seus joelhos. Se uma igreja almeja ser o que devia, tendo em vista os propósitos de Deus, devemos treiná-la na santa arte da oração. Percebam então que homens de Deus de diferentes épocas, de diferentes lugares, são unânimes em enfatizar a importância da oração. E a partir disso, queridos, eu queria colocar 4 afirmações para o nosso crescimento e preparo esta noite. E alguns versos para sustentar essas afirmações que você poderá marcar na sua Bíblia, se já está fazendo isso desde o começo do estudo. A primeira afirmação é que Deus convoca o seu povo para orar. Não orar é desobedecer a Deus, porque o Senhor fez uma convocação, determinou que a igreja orasse. De fato, meus irmãos e minhas irmãs, estabeleceu a oração como o trabalho mais importante da igreja. Alguém já disse que quando você trabalha, mas quando você ora, Deus trabalha. E isso é verdade. Mas não é menos verdade que a oração é trabalho. Orar é trabalhar, é talvez fazer o serviço mais importante. O reformador Martinho Lutero dizia que a oração é o suor da alma. Que bela imagem, que representa o esforço, a dedicação, o empenho. A oração é o suor da alma. E Deus então estabelece a oração
como o meio principal, a arma mais poderosa, e convoca o seu povo a fazer uso deste armamento. Em Efésios capítulo 6, verso 18, por exemplo, lemos que devemos caminhar com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orar por nós, orar pelos nossos. É o mandamento deixado em Efésios, capítulo 6, verso 18. O mesmo apóstolo, agora escrevendo a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 1, diz: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. E cabe aqui a observação: qual é o tempo da oração? Qual é o lugar da oração? Algumas pessoas nos surpreendem quando dizem: olha, eu já fiz de tudo, agora só me resta orar. Pessoas que, havendo esgotado todos os recursos humanos, se lembram de que existe um Deus. Mas o ensino bíblico é de que a oração não deve vir em último lugar, em sim, no primeiro na nossa vida. E Dian Sherman faz um comentário a esse respeito. Ele diz: como é que batalhamos na guerra espiritual? Quando Paulo escreve, antes de tudo, em 1 Timóteo 2,1, está ensinando que a oração deve ser a prioridade máxima da igreja. Antes de tudo. De modo, meu querido, se a igreja não tiver tempo para fazer mais nada, ela deve orar. Há muitas outras tarefas que o Salvador confiou a nós. Devemos evangelizar, render louvores a Deus, devemos ser bons pais, instruir os nossos filhos, ser bons cidadãos, generosos, caridosos, solidários, devemos praticar o bem. Há uma série de orientações, mais do que isso, de determinações que o crente recebeu. Mas se você não tiver tempo de fazer mais nada, o que você não pode deixar de fazer é orar. Antes de tudo, é orar, porque a oração são os mísseis lançados contra o arraial do inimigo para colocar em fuga os exércitos do mal. Deus convoca a sua igreja para orar. Temos sido muito abençoados com os 20 dias de oração e jejum pelas famílias, nos quais 6:30 da manhã nos encontramos no santuário para orar com os irmãos pelas famílias. Sei que alguns não podem comparecer por questões de trabalho ou de estudo ou de distância, mas ainda assim estão fazendo o seu propósito de orar e jejuar 20 dias pelas famílias, e que a oração seja a nossa prática diária, aquilo do qual jamais venhamos a nos esquecer. Deus convoca a sua igreja para orar. Uma segunda verdade preciosa que extraímos da Escritura Sagrada é que, quando oramos, somos protegidos do inimigo. A importância da oração está também no fato de que Satanás pensa 2 vezes antes de bulir com um membro de uma igreja, com um crente no Senhor Jesus Cristo, que é um homem ou uma mulher de oração. E pensando nisso, o texto que me vem à mente é o do conhecido, amado e verdadeiro Salmo 91. Este salmo nós vamos assinalar todo na Bíblia Sagrada, porque ele é um salmo de batalha espiritual. E se os irmãos aceitarem o desafio, vamos lê-lo todo juntos, aqui e agora. O que os irmãos acham? Pode ser? Vai aparecer aqui na frente, então vamos ler juntos.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Eu conheço crentes que sabem esse salmo de cor. E realmente ele é belíssimo, de uma ousadia, de uma contundência, não é? E que promessas maravilhosas encontramos aqui, de um Deus que guarda, que livra, que protege, de um Deus que nos ouve quando oramos, quando o buscamos. De maneira, queridos, que ao orarmos, nos colocamos diretamente sob a proteção de Deus. No bairro onde eu cresci, havia uma irmã em Cristo que não se dava muito bem com a nora. Essa senhora era membro da Assembleia de Deus, lá em Paú, e não se dava muito bem com a nora. Na verdade, eu não sei se ela não se dava com a nora ou se a nora não se dava com ela. O fato é que essa nora ia a muitos terreiros, a muitos centros, para fazer despachos, a fim de que os maus espíritos atormentassem aquela sogra, a colocassem de cama e destruíssem a sua vida. Pensa 2 vezes antes de reclamar da nora que Deus te deu. Sua nora nunca fez isso. Então levanta as mãos para o céu, que uma nora dessas, você pensa. Então não reclame com a nora que Deus te deu. E essa mulher chegava às vezes a sair do estado, quando ela sabia que em algum lugar, algum desses centros tinha uma fama de ser mais poderoso ou alguma coisa assim, ela saía aqui do estado, viajava e ia lá para fazer trabalhos para a sogra. Por fim, ela ouviu falar de um terreiro famoso lá na Bahia e foi para lá. E quando ela estava lá fazendo a sua demanda, o espírito incorporou, se manifestou e disse o seguinte: olha, não adianta, para de procurar a gente, para de pedir isso para a gente,
a gente não pode fazer nada contra aquela mulher. Toda vez que a gente vai lá, ela está de joelhos. O que mais me admira nessa história é que a mulher teve coragem de contar isso, a atribulada. Mas não é? Pensa bem. Mas essa foi a palavra que ela ouviu depois de tentar muitas vezes prejudicar a sua sogra espiritualmente. Sua sogra era uma serva do Senhor. E os demônios disseram a ela: olha, não adianta você prometer coisas para a gente, você pedir para a gente, porque toda vez que a gente vai lá, aquela mulher está de joelhos. O servo do Senhor, o maligno não toca. Aleluia. E quando oramos, nos colocamos sob a proteção direta do Deus Todo-Poderoso. O pastor Hernandes Dias Lopes escreveu que a oração é uma arma de guerra. Provocamos grandes reações no reino espiritual quando nos colocamos de joelhos para orar. O diabo treme quando vê um santo de joelhos. Quando a igreja ora, os céus se movem, o inferno treme e coisas novas acontecem na terra. Que verdade maravilhosa! E por isso é tão importante, amados, que nós nos reunamos como estamos reunidos aqui hoje, para orar. Então, quando você ora, você se coloca sob a proteção de Deus. Uma terceira verdade bíblica: quando oramos, frustramos os intentos de Satanás. Daí a importância de um tipo específico de oração chamado intercessão. Interceder é orar por alguém que não é você mesmo, é orar por outra pessoa. E aí nós temos dois exemplos do Senhor Jesus Cristo, um grande intercessor. Ainda hoje a Bíblia diz que Jesus lá no céu intercede por nós. Mas enquanto esteve aqui na terra, Jesus era um mestre da intercessão e muitas vezes os discípulos puderam testemunhar o mestre a interceder. Por exemplo, em Lucas 22, versos 31 e 32, Cristo se volta para Pedro e diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. O diabo cobiçou Pedro, lançou os olhos sobre Pedro e disse: é esse que eu vou derrubar. Talvez porque Satanás já enxergasse em Pedro o potencial líder, a potencial bênção que Pedro poderia ser, de modo que as metralhadoras do inferno foram viradas na direção de Pedro. Pedro, Satanás te pediu para te peneirar como trigo, ele cobiçou teu coração, mas o que Jesus falou? Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E a gente bem pode ver o resultado da intercessão de Jesus nos minutos e horas que se seguem, porque nos apresentam a um Pedro caído, humilhado, envergonhado, mas não vencido. Alguém que pôde se reerguer. Jesus intercedeu por Pedro, porque sabia que o diabo queria acabar com a vida de Pedro. Também o mesmo Jesus, na oração sacerdotal que fez em favor dos apóstolos e em nosso favor, lá no capítulo 17, versículo 15 de João, disse: não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Aqui temos Jesus intercedendo não por Pedro, mas por você e por mim. Rogo, Pai, que os guardes do maligno. Aquilo que vimos o Salvador fazer, devemos fazer nós também.
e praticarmos a oração de intercessão. Dean Sherman diz: na condição de intercessores, nossa tarefa é colocar-nos entre o diabo e a pessoa por quem intercedemos. Pela oração, atrapalhamos a obra que Satanás quer realizar na terra. Intercedendo, nós desviamos seus ataques, frustramos seus planos e inibimos sua atuação. A imagem que vem à minha mente é da travessia do povo de Israel no Mar Vermelho, e nós nos lembramos de que Deus fez com que o mar se abrisse, e o povo seguiu por ali, mas os egípcios foram atrás. E os egípcios foram no encalço dos israelitas com seus carros e cavalos, as suas carruagens, e poderiam alcançar os israelitas. E a Bíblia diz que a certa altura daquela travessia, Deus começou a embaraçar, a quebrar as rodas, a danificar os carros, as carruagens, e aqueles cavaleiros não conseguiam avançar porque os cavalos mancavam, as rodas atolavam, e eles diziam: vamos fugir, porque o Deus de Israel está pelejando pelos hebreus. E nessa frase do Dean Sherman, é essa imagem que vem do exército de Satanás aparelhado para perseguir um cristão, e a gente ora, e aí as rodas começam a quebrar, e os carros começam a atolar, e o exército já não consegue se mover com rapidez, porque nós estamos frustrando os planos, os intentos e as ações do maligno. Às vezes, na vida de alguém que nem sabe que nós estamos orando por ele. Às vezes, na vida de alguém que nem está na presença do Senhor, mas nós estamos nos colocando na brecha. Como disse aqui o autor, estamos nos colocando entre o diabo e a pessoa por quem intercedemos. Estamos nos colocando ali, na brecha. Interceder é se colocar na brecha, é se colocar diante. Às vezes, de uma pessoa que está afastada do Senhor. Às vezes, de uma pessoa que não está orando por ela mesma, mas que está sendo beneficiada pelas nossas orações. Toda quarta-feira, 18h30, aqui na igreja, se reúnem as Déboras, as mães intercessoras, que fazem isso, se colocam na brecha em favor dos seus filhos e filhas, para que o Senhor os guarde de todo mal. E uma das frases do Desperta Débora é: ninguém ora por um filho como uma mãe. A outra é: mães de joelhos, filhos de pé. É isso, é oração de intercessão. Em quarto e último lugar, quando oramos, recebemos o auxílio dos anjos. Mais adiante eu vou falar uma quarta-feira só sobre os anjos e sobre a importância, o trabalho dos anjos na batalha espiritual. Hoje eu queria apenas destacar esse ponto, que quando nós oramos, Deus envia anjos. Há dois casos que nos permitem afirmar essa verdade. Um está em Daniel capítulo 10, versículo 12. Quando o anjo diz para Daniel: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Daniel orou, Deus escutou, e em resposta à oração de Daniel, Deus enviou o anjo para ajudar o seu servo. Uma outra parte da Escritura que nos ensina que quando oramos recebemos o auxílio dos anjos está em Mateus 26, 53. Pedro, no seu entusiasmo, tentou salvar Jesus com uma espada. E é claro que Jesus não precisava ser salvo. Então ele diz a Pedro: Pedro, pensas tu que eu não poderia rogar ao Pai
e que ele não me mandaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Se uma legião tem mais ou menos 1000 soldados, e se um anjo sozinho matou 180.000 assírios que tentavam invadir Jerusalém, faz as contas da mortandade que ia ser, se Jesus simplesmente fizesse um pedido. Jesus foi para a cruz, não porque lhe faltou apoio ou amparo, mas porque essa era a sua missão. Para isso ele veio. Mas nessa frase ele deixa claro este ensino: olha, a gente pede ao Pai, e o Pai manda anjos. Você reparou que Jesus não diz que a gente pede para os anjos? Jesus é Deus, Ele criou os anjos, e Ele poderia ter falado: Pedro, se eu quisesse, eu mandaria aos meus anjos e eles viriam em minha ajuda. Não, Jesus disse: se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e Ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos. O que a gente aprende aqui com isso? A gente não ora para anjo, a gente não faz pedido para anjo, a gente não dá ordem para anjo. Algumas pessoas fazem oração para o anjo da guarda. Isso não tem na Bíblia. A verdade é que anjo da guarda não tem na Bíblia, mas a gente vai conversar sobre isso mais adiante, como eu falei. Então é só você entender isso. Você não pede para anjo, você pede para Deus. Você não ora para anjo, você ora para Deus. Você não presta culto aos anjos, você presta culto a Deus. Mas quando a gente ora, Deus nos abençoa, e uma das maneiras que Deus tem de nos abençoar é mandando os anjos. Mais uma vez é Diane Sherman quem diz: em atenção a nossas orações, Deus envia anjos em nosso socorro. Nós não dirigimos nossas petições aos anjos, e sim a Deus, que então os manda até nós, atendendo à nossa oração. A Bíblia fala muito sobre os anjos, e ainda hoje eles operam como operavam nos tempos bíblicos, embora nós nem sempre possamos vê-los, porque são seres espirituais. Há uma história bem interessante sobre um jovem crente que fazia o ensino médio, e ele conversando com um colega de sala na hora de recreio, esse colega de sala disse: olha, eu estou aprendendo umas coisas diferentes aí, rapaz, muito bacanas. Que coisas? E ele disse: você já ouviu falar de viagem astral? E o rapaz não sabia não. O que é isso? Olha, é o seguinte, eu me deito, e eu me concentro, e a minha alma sai do meu corpo, e eu vou aonde eu quiser. Chama-se viagem astral. O rapaz disse: não acredito nisso não. O colega disse: vou fazer o seguinte, essa noite você coloca do lado da sua cama um objeto, que eu vou sair do meu corpo, eu vou lá na sua casa, vou lá no seu quarto, vou ver o objeto que você colocou do lado da sua cama, e amanhã eu te digo o que é, e você vai ver que eu não estou falando mentira. Aí o colega topou o teste, chegou em casa, e ele colocou lá um objeto na mesinha de cabeceira. No outro dia os dois se encontraram na escola, e o amigo estava de cara feia, estava zangado, e quando eles se encontraram, o amigo foi logo dizendo: por que você não me contou que você era crente? E o rapaz disse: mas por que você está dizendo isso? E o colega disse: porque eu fiz aquilo que eu disse para você que eu ia fazer, e eu fui lá na sua casa, e quando eu cheguei na porta da sua casa, tinha um homem todo de branco, brilhando, e me disse: aqui você não entra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então é claro que a gente não fica muito preocupado com isso, porque
dar ordem para o anjo, designar o anjo, escalar o anjo, isso é trabalho de Deus, não é nosso. Mas é importante nós sabermos que quando nós oramos, Deus envia anjos em nosso favor e em nosso socorro. E é muito importante que nós nos lembremos disso. Satanás não é o único que tem um exército. Aliás, os anjos são muito mais numerosos e poderosos que os demônios. Louvado seja o Senhor. Então, por essas 4 razões que eu mencionei, devemos, meus irmãos, seguir a orientação de Colossenses capítulo 4, verso 2, que é o último versinho da noite. Perseverai na oração, velando nela com ações de graças. Eu espero que o estudo dessa noite tenha sido suficiente para convencer você de que a oração é a arma principal no conflito espiritual. E que orar é o trabalho principal da vida da igreja e da vida do cristão. Daqui a uma semana, se o Senhor quiser, vamos falar sobre a importância do jejum na batalha espiritual. E eu espero que também seja uma noite abençoada e que Deus possa tirar as nossas dúvidas.